Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Terapia, etc e tal. Eu sou a Thaís Rosa e estou aqui com a minha companheira. Time Scotton, para mais um episódio, né, amiga? Bora lá! E nós estamos, né, no mês de setembro, um mês super importante para a saúde mental, no qual nós vamos abordar hoje um tema chamado Setembro Amarelo. O ano passado nós fizemos uma gravação sobre esse mês super importante para a saúde mental, que a gente fala do mês sobre prevenção do suicídio. O ano passado a gente fez uma entrevista com uma escritora, que foi a Fabiana, falando sobre o livro dela, A Senhora Capa. Mas esse ano a gente decidiu fazer uma coisa diferente. Nós definimos aí falar sobre um seriado que fala muito sobre a questão do suicídio e da prevenção do suicídio. E esse seriado ele se chama Tomorrow, ou Amanhã. Ele tá na Netflix, é um seriado que está sendo bastante comentado, exatamente pela sua abordagem, que é super sensível e acolhedora para falar de um tema tão delicado. E aí a gente vai começar aqui a fazer uma interseção, né, entre a prevenção do suicídio, sobre coisas que apresentam-se no seriado. Para quem não viu o seriado, fiquem atentos porque contém spoiler. Mas antes da gente entrar nisso, vou aproveitar e pedir para vocês darem o seu like e nos seguir nas redes sociais, porque agora a gente faz começo, meio e fim, né, amiga? É. Então, por favor, se vocês acham esse tema relevante, por favor, façam esse compartilhamento, dê o seu like, porque isso entrega para mais gente no YouTube, como o nosso tema como algo relevante, tá certo? Então, agora vamos lá começar para o que interessa, que é falar sobre o seriado. Então, o seriado Tomorrow, ele é uma produção sul-coreana, aonde ali você tem uma equipe eles chamam de ceifadores, na verdade, mas é como anjos da guarda, que são responsáveis por diversos setores ali, né, do além-vida. Porém, dentro ali da equipe, existe uma equipe que eles chamam de GR, que é a equipe de gerenciamento de risco. E eles são responsáveis por impedir que as pessoas cometam suicídio. E aí, no decorrer da série, você tem ali diversas histórias. Os episódios, eles são mais ou menos de 1 hora. E cada um deles vai abordar temas diferentes, por problemas diferentes que podem levar a pessoa a querer tirar a própria vida. Então, teve alguns que me chamaram bastante atenção. Um deles foi sobre bullying. Tinha uma personagem no seriado que ela sofreu bullying na infância, através de uma colega. E aí, essa moça cresce, ela se torna uma editora de TV. Só que em determinado momento ali da série, essa moça que virou a redatora de TV, ela reencontra a colega que praticava o bullying. E essa colega escreve um livro falando sobre como você enfrentar o bullying, sendo que ela era a pessoa que cometia. E aí, nesse interlúdio todo ali, a personagem que sofreu bullying começa a literalmente passar mal, e ela realmente ficou com vários traumas por conta dessa situação. Quando ela encontra com a praticadora do bullying, ela começa a ter crises, acessos. E detalhe, a pessoa que escreveu o livro, que fala sobre como enfrentar o bullying, ela começa a assediar de novo a personagem. Então, assim, é uma coisa muito chocante, na verdade, né? E aí chega um momento ali do episódio no qual ela realmente tem uma crise. Isso é bem no comecinho da série, se não me engano é no segundo episódio. Ela tem uma crise e aí ela realmente acha que não tem mais saída, que as pessoas não se importam, porque na época da escola ela denunciou o bullying, ela reclamou com a professora e nada foi feito. E quando ela se torna adulta, que ela fala com o chefe dela e fala, olha, o programa, porque a moça vai fazer uma entrevista falando do livro e tal, ela fala, não, peraí, essa moça não tem condição de falar sobre bullying porque ela é uma praticadora de bullying. E aí o chefe dá um esporro nela e fala, não, mas você é uma pessoa adulta, como assim você ainda fica lembrando disso, sofrendo por causa disso? Então ela chega num momento da série em que ela entende que nada pode ser feito, que ela vai continuar sendo assediada, sofrendo com aquele trauma do passado, e ela acha que a única saída é realmente cometer o suicídio. E aí a equipe de gerenciamento de risco entra em ação, e aí tem toda uma história ali por trás, né? Onde eles se passam por outras pessoas, eles se infiltram na vida dos personagens, tudo para evitar ali a morte
do personagem principal, da história principal. Mas é muito curioso porque eu assisti a série até o final e no início da série, os 3 personagens, os 3 gerenciadores de risco, 2 deles já estão há um tempo ali fazendo esse trabalho. E aí chega um personagem novo, que é um dos principais, no qual, na verdade, ele não está morto ainda. Ele está em coma. Ele sofre um acidente. Ele tenta salvar uma pessoa no primeiro episódio, no qual essa pessoa tenta se matar, e nisso ele acaba caindo da ponte, entra em coma, então ele fica entre a vida e a morte. Só que ele é muito mais humano, ele é muito mais Acolhedor. emotivo, acolhedor. Uhum. E os 2 que já estavam na equipe, eles já são mais brutos, então é até engraçado, porque eles tentam ali prevenir o suicídio, brigando com a pessoa, dando esporro, né? Falando coisas, se você quer se matar, se mata. Você acha que a sua vida acaba aqui, né? E tem toda uma questão também espiritual envolvida ali na série, onde eles mostram ali que a pessoa, além, né, daquela vida terrena, ele tem uma vida pós-morte e que ele vai continuar sofrendo caso ele faça aquele tipo de ato contra a própria vida. Porém, quando chega esse personagem novo, voltando para o personagem que fica ali no além, além vida, né? Vida e morte, que está em coma, ele muda toda a dinâmica da equipe. Por quê? Porque ele tem essa coisa mais acolhedora. E aí lá eles têm, né, um aplicativo onde aparece as pessoas que estão tendendo ao suicídio, então aparece lá um percentual, a tela fica vermelha, então aparece lá, a pessoa É um tem... alarme ali É um para eles, né? alarme. Um termômetro. Exatamente. E aí aparece lá 95, 97%. Então é quando eles entram em ação. E quando eles começam a impedir o suicídio, aquele percentual ele vai diminuindo. E aí chega lá, vai a 50%, 60%. Então, para eles, aquilo já é um sinal de sucesso, né? De 90% para 50% já é um sucesso. Porém, quando chega esse novo personagem com esse trabalho mais acolhedor, mais humano, mais de abraçar mesmo as pessoas, falar, eu tô com você, né? Conte com a gente, viva, seja feliz, né? Frases realmente motivacionais ali, esse percentual ele deixa de ser 50% e passa a ser 20%. E aí o alarme, ele, ao invés de ficar vermelho, ele fica verde. E a própria equipe antiga fala: nossa, mas isso aqui é um percentual que a gente nunca viu. Mas tudo por quê? Porque esse novo personagem traz uma nova dinâmica num papel muito mais acolhedor. E aí, tudo isso para dizer o quê, né, gente? A importância do quanto uma pessoa que está ali sofrendo, como que a gente pode acolher essa pessoa? Será que é na porrada? Será que é gritando ou falando, não adianta você ficar desse jeito? Sendo mais bruto, talvez até mais racional, porque ali existia uma certa racionalidade. O que será que funciona melhor quando a gente fala do sentimento do outro? Então, eu achei isso bastante interessante, por trás ali de toda a história. E aí, com isso, né, a gente vai entrar aqui falando, eu já dei aqui uma resumida no seriado, falando de alguns episódios. Eu falei desse do bullying especificamente porque eu achei, principalmente porque, não só nesse, mas como em todos os outros, eles trazem muito o quanto a história individual, os traumas das pessoas fazem total diferença na atitude que você vai ter ali na frente. Então, mostra a infância de algumas pessoas, de como elas passaram por tudo aquilo. Alguns mostram até uma questão mais espiritual, de vidas passadas, mas o que importa é o quanto a nossa história é importante para o que nós somos hoje, como somos construídos a partir da nossa história de vida e os traumas que vão ficando no decorrer, né, de toda essa jornada. Então, quando a gente pensa na questão do suicídio, não é uma causa única. E aí, falando um pouco sobre isso, existem diversos fatores que podem trazer a pessoa para esse lugar. Então, existe toda uma história de vida, tem todo um trauma, que podem ser acionados de acordo com o momento que você está passando, ou seja, são gatilhos que a gente costuma dizer. Então, quando a gente pensa nessa campanha, eu vejo como algo que não se fala, ou até agora até se fala um pouco mais. Sim. Mas as pessoas acham assim, eu vou falar sobre suicídio. Será que eu dou gatilho, né? Será que isso vai fazer bem e mal? Isso tudo já dizem, né? Que assim, até por ser um assunto que é muito tabu,
né, Thaís? O não falar, a falta de informação, a evitação de falar sobre o tema, muitas vezes pode ter até o efeito contrário, é ruim. Né? Então, foi comprovado que se você conseguir falar de uma forma mais clara, objetiva, né, natural, que é uma coisa que acontece, lógico que não é uma coisa bacana de se lidar, é difícil, tem um tabu envolvido, mas tem que ser falado. Porque o que você fala, você dá informação, tanto para a família das pessoas, né, que teve uma tentativa ou até que efetuou, né, ou uma pessoa que está passando por uma depressão e que está pensando numa ideação, está tendo uma ideação suicida, é uma forma dela começar a criar recursos para que ela veja que ela tem outra saída, que não seja só essa, finalizar a sua vida. Né? Então, ao não falar sobre isso, a gente pode estar privando a pessoa também de uma informação para ir se tratar, né? Para ir olhar para isso, se é o caso de medicação, se é o caso de uma psicoterapia, uma rede de apoio, né? Enfim, para ela realmente ter uma atitude onde ela vai encontrar uma outra saída e não só uma coisa. Né? Sim. E esconder essa informação, digamos assim, por um tabu, por um preconceito, né, pode fazer com que isso piore. Eu concordo, Né? concordo. Que nem quando você falou da série aí, que eles tratam de uma forma que tem um pouquinho de uma brincadeira, né? Eles têm um ar assim mais fantasioso em alguns momentos, tem uma coisa mais leve, mas está falando de um assunto que é sério, de uma maneira onde fica mais agradável de se ouvir. Né? Então, acho que é bem interessante isso. E que a gente não tinha isso antes. Porque fica como sempre uma coisa que é velada. Não pode ser falado sobre isso. Exatamente. Lembra daquela outra série também da Hannah? Como que era o nome? Era 30 Reasons Why, Isso. 30... Exatamente. Os 13 porquês, né? Em português. Que acho que foi bombástica também na época. Que a Selena, né? Que a Selena Gomez, que ela acho que ela produziu, né? Ajudou Sim. na produção. Você tal. assistiu essa série? Eu assisti a primeira temporada. Eu não assisti as demais. Eu também assisti a primeira. Eu assisti a primeira. Né? Então, ali falava-se bastante sobre isso também, né? Uma outra série que acho que muita gente deve ter assistido e que foi super criticada também, mas que falou sobre isso também entre os adolescentes, né? Que é um público também bastante vulnerável, principalmente por conta, por exemplo, de bullying, porque eles estão ali em formação, buscando uma forma de ser no mundo, de se encaixar. Então, os adolescentes também são bastante afetados por essa questão do suicídio, né? Principalmente porque eles estão buscando aprovação, né? Então, eu achei que foi uma série que trabalhou fortemente, foi uma série forte, inclusive. Sim. Né? Eu acho que em comparação com o Amanhã ele trata isso de uma maneira mais leve, mas extremamente importante também. Né? Acho que hoje as pessoas até falam mais sobre isso, mas ainda tem, como diz você, bastante tabu. Mas a gente tem que entender que falar sobre isso não vai provocar gatilho. Que foi o que você disse. A pessoa, ela tá num lugar que ela não vê mais possibilidade, que ela acha que não tem mais uma saída. E pelo próprio tabu que existe social, ou até dela mesma de se sentir, por exemplo, uma pessoa fraca, porque tem isso também. Das pessoas falarem assim, nossa, essa pessoa é fraca, essa pessoa é covarde, e por aí vai, né? Vários adjetivos. E, na verdade, não tem nada a ver com covardia, com ser fraco. É um sofrimento para aquela pessoa, ela não vê uma outra saída. Exatamente, porque fica muito isso. Tem sempre esse questionamento, né? Uma pessoa que se suicida, por exemplo, ou que tem essa ideia, ela é muito covarde ou muito heróica, digamos assim, né? Corajosa? Não. Nenhum dos dois, na minha opinião, Nenhum dos né? dois, exatamente. Ela tem um sofrimento tão grande, né, para ela, que ela quer que essa dor passe. E nesse momento ela está vendo a única forma é ceifando sua vida. E não é necessariamente isso. Então, eu acho até interessante esse personagem que você falou, que é o mais acolhedor, e me remeteu muito às sessões de terapia, né? Onde a terapia ela vem muito nesse momento para acolher e compreender esse sofrimento, né? E junto com o paciente ali no momento, esse terapeuta,
né? Trabalhando para que essa pessoa vá resgatando seus recursos internos e novos recursos para lidar com situações de uma outra forma, que não seja tirando sua vida, né? E esse acolhimento é necessário. Então, me remeteu muito ao setting terapêutico, Sim, né? Um terapeuta ali auxiliando, né? Acho bem perfeito. interessante isso, Perfeito. né? E é bem por esse caminho mesmo. Então a gente acha que às vezes uma série, né, um filme, não vai ter uma relação com a realidade. Então, se a gente pensar, né, entre ficção e realidade, ali eles fazem muito esse papel da rede de apoio. Ali eles entram como ceifadores, como anjos da guarda, Uhum. mas é o terapeuta, é a família, é falar abertamente, é possibilitar recursos, porque tem um episódio, por exemplo, em que a pessoa está sofrendo com uma crise financeira e ela não tem ali nenhuma ideia de como vai resolver o problema. E Uhum. aí ela acha que a única saída é realmente acabar com a vida dela. E aí no próprio seriado, além, claro, do acolhimento, eles ajudam essa pessoa a achar outras formas de resolver o problema, de dar outros caminhos, de possibilitar outras soluções além de terminar com a própria vida. Então, para ver como isso se conecta com a nossa realidade. Existem lá episódios, por exemplo, também, de uma mãe que perde um filho no qual ela fica grávida e ela vai trabalhar até os 9 meses. Uhum. E por um problema no trabalho, ali, uma situação no trabalho, uma cliente, foi até engraçado assim, né, entre aspas, não sei, eu acho que acredito que aconteça na vida real, uma cliente agride a mulher grávida. E aí essa mulher cai e ela perde o bebê, com Uhum. quase 9 meses, 8, 9 meses. E aí ela começa a se culpar, porque aí realmente ela vai para o hospital, tem ali, acaba tendo que tirar o bebê morre, e ela fica ali se sentindo a pior mãe do mundo, achando que ela é responsável pelo que aconteceu, porque ela insistiu em trabalhar até os 9 meses, e aí a equipe, aí ela cria, você vê, ela chega num nível que ela começa a criar uma realidade paralela. Ali mostra por meio de um sonho, que no sonho dela, então ela tomava muita medicação para ela sonhar que ela estava com o bebê. E aí, tanto é que no episódio, no gerenciamento de risco, quando ela está acordada, o índice de possibilidade dela tirar a própria vida, ele tá ali em 90%, e quando ela tá dormindo, isso vai lá para os 20%. E aí eles começam a entender que ela começa a viver no sonho, a uma realidade paralela, É como aonde se ela ela tem o estivesse bebê. dissociando, né? Ela Exato. escolheu uma, né, cindir com a realidade para se confortar ali, né? Exato. Que são vários mecanismos que as pessoas Que é uma podem usar. fuga, né? Se a gente pensar, é a fuga da realidade, onde ela cria uma realidade que, aonde ela consegue se sentir melhor, não sofrer tanto, né? Exatamente. Então é um episódio bastante sensível, bem interessante. E aí, assim, lá aparece como um sonho, mas é isso, ela cinge com a realidade. Até um ponto que ela toma tanto remédio que aí ela vai parar no hospital. E aí a Uhum. equipe de GR vai lá fazer o trabalho dela, que é impedir que ela morra naquele momento. E aí eles entram através do sonho, e tem toda uma questão lúdica ali, mas no final das contas, eles conseguem ali trazer para ela uma nova perspectiva e até trabalhar com ela essa questão da culpa. Porque, na Uhum. verdade, ela não teve culpa do que aconteceu. Não é porque ela Uhum. trabalhou até os 9 meses que ela é culpada pela perda do filho. Ali teve toda uma questão de assédio no trabalho, de uma cliente que agrediu ela. Então, que culpa ela teve do que Uhum. aconteceu? Então, Uhum. tem esse episódio. Tem um outro episódio também que mostra um casal no qual a moça estava dirigindo o carro, o marido era músico. E ela sofre, ele sofre um acidente, ela morre nesse Uhum. acidente. E aí entra de novo a questão da culpa, no qual o rapaz fala, a culpa foi minha, por quê? Porque ela estava cansada, eu também estava cansado, porque ele tinha feito um show, se não me engano, acho que essa é a história, não vou lembrar 100%, mas ele acha que se ele tivesse dirigindo, se ele tivesse no lugar dela, isso não teria acontecido, que ele foi culpado porque ela se colocou
para fazer isso, sendo que ela estava cansada. Então, vem toda uma questão de culpa. Enfim, assim, o seriado, de modo geral, ele é bem intenso e traz diversas perspectivas de histórias e de traumas diferentes. E aí, eu acho importante, Tina, você ia falar alguma coisa, desculpa. Eu ia até Diga. perguntar para você se, assim, alguns sinais, né, alguns sintomas que a gente nota, que a gente pode ficar atento, né, como dicas, né, para a gente ficar atento se a gente perceber em uma outra pessoa, né, que tá com alguma ideação, alguma coisa. Tem alguns sinais aí mais comuns? Existe sim. Olha, para vocês terem uma ideia, né, só para a gente entrar nessa questão dos sinais de alerta, hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente tem uma taxa de 40 segundos, uma pessoa morre no mundo por este motivo. Se tira a própria vida. Então, esse número, ele é muito expressivo. Alto. É muito expressivo. E aí, os motivos, né, os sinais de alerta são diversos. Eu vou trazer eles primeiro de uma forma mais resumida e depois a gente vai entrando em cada um deles para facilitar. Então, gente, fiquem atentos a esses sinais. Então, as primeiras coisas que podem aparecer, geralmente pessoas que estão ali passando por uma crise, por exemplo, uma perda de um ente querido, os próprios transtornos mentais, a depressão, o uso de substância, tudo isso podem ser motivos pelos quais a pessoa pode ir para esse caminho. E aí agora eu vou trazer para vocês de uma maneira mais elencada cada um deles, tá? Dificuldades financeiras também, porque às vezes você não vê uma outra saída e você fala, nossa, né? Eu já vi histórias, não sei se você já viu isso, Tina, de pessoas, por exemplo, que têm seguro de vida, que simula, isso eu acho que passou até num filme, simula a própria morte para a família receber o dinheiro para sair da crise financeira. Você já viu isso? Então, assim, são coisas muito graves. Realmente é preocupante. Mas, enfim, a gente vai trazer agora para vocês os principais sinais de alerta que podem aí ajudar nessa prevenção. O primeiro deles é falar sobre querer morrer ou se matar. Esse, assim, é um clássico e ele é muito claro. Isso pode ser uma menção tanto direta quanto indireta. Então, se a pessoa falar sobre isso, não ignora, porque a gente fala, imagina, essa pessoa está querendo chamar atenção. Mas se ela está falando sobre isso é porque ela não quer realmente morrer. Não quer dizer que é verdade, nada disso. Se a pessoa falar sobre acabar com a própria vida, fique atento, preste atenção, acolha, converse, procure entender o que está acontecendo. Né? Um outro sinal também é procurar maneiras de acabar com a própria vida. Sabe pesquisa? A pessoa começa a pesquisar remédios, a pessoa começa a, sei lá, colecionar, sei lá, arma de fogo, arma branca. Sabe uma coisa que não é do feitio da pessoa? Muda, né, o comportamento. Exato, existe uma mudança comportamental, assim, estranha. A pessoa começa a procurar formas de querer acabar com a própria vida. Né? Esse é um outro sinal super importante. Uma outra coisa é falar sobre sentir-se sem esperança ou sem propósito. Sentimentos de desesperança, inutilidade, falta de propósito. Aquelas falas, tipo, eu não sirvo para nada, não tenho propósito na minha vida, não vejo sentido, não sei por que eu tô aqui. Fiquem atentos. Né? Pode ser um sinal de alerta. O aumento de uso de álcool e drogas, né? Isso, sem sombra de dúvida, porque é uma válvula de escape. E pode ser um gatilho, né, para a situação mesmo, né? A pessoa começa a usar essas substâncias e isso potencializa, né, algumas coisas aí, né? Ainda mais para quem já tem algum tipo de transtorno mental, por exemplo, né? Álcool e drogas são potencializadores. Sem sombra de dúvidas. Quando a pessoa fala de uma dor insuportável, eu sinto uma dor insuportável, eu me sinto preso, eu não sei o que fazer. Isso também a gente tem que ficar, né, de olho ali. Ela tá achando ali que ela não tem outra saída, né? Porque de alguma maneira ela sofre de uma maneira emocional muito intensa e contínua. Né? É importante isso, né, gente? Porque aqui a gente está falando de alguns sinais. Claro que, vamos pensar, algumas pessoas vão falar assim, nossa, eu já tive isso, nossa, eu já tive isso. É um conjunto de coisas. Não é, a pessoa falou, por exemplo, tem dia que a gente tá mais, né? Triste. A gente fala, nossa,
Hoje era um dia que eu não queria estar aqui, sabe? Essas coisas. Você fala assim, nossa, que dia Quero insuportável, sumir, né? né? Às Quero vezes você fala sumir, assim. Mas é uma exato. coisa momentânea, né? Não é uma coisa que você vai piorando, né? Vai Uhum. criando, vai aumentando o período, né? Que a pessoa vai ficando mais apática, mais parada, mais reclusa, Também, né? que é um outro sinal, que é o isolamento. Uhum. Isolamento de amigos, de familiares, das atividades sociais. A pessoa simplesmente começa a ficar ali, né, muito voltada para si. Esse é um outro sinal super importante. Algo que de repente ela apreciava fazer. Ah, eu gostava de sair com os amigos, ou eu gostava, sei lá, de tomar um café, ou eu gostava de jogar o futebol. Enfim, a pessoa simplesmente começa a ficar cada vez mais reclusa. Isso é um sinal importante também. Falar sobre sentimentos de raiva ou vingança. Comportamentos agressivos. A pessoa fica muito agressiva, pode ser um sinal de desespero, né? Então ela projeta para fora, às vezes, E a isso é válvula raiva, de escape, né? né? Por conta de, às vezes, de uma coisa que tá ali dentro dela presa. E uma raiva, às vezes, até interna, né? Porque Uhum. essas pessoas têm muita raiva, muita mágoa, geralmente, nesse quadro, vamos pensar assim. Ansiedade, né? Mostrar aquela ansiedade, aquela agitação, comportamento imprudente, por exemplo. Uma pessoa, por exemplo, ela começa, sei lá, a beber e andar em alta velocidade. É uma forma, né, de... É uma forma de suicídio, né? Porque você está se colocando em risco, né? Exatamente. Então, assim, não é declarado, né? Mas a partir Uhum, do momento que você começa a se colocar em situações perigosas, né? Faz parte. Pode ser. exatamente. Também tem que Se levar isso em colocar em consideração. risco. E a gente tem gente que faz isso muito, né? Se coloca em risco o tempo todo. Sinal de que a pessoa, de repente, tá ali numa tendência suicida, inconscientemente, pode ser, né? É, por exemplo, vamos pensar que a pessoa está num bar, um exemplo. Ela está no bar e do nada ela cria briga com uma outra pessoa. Né? Ela provoca uma situação onde ela pode tomar um tiro lá da outra pessoa, né? Ela Uhum, pode, na hora, acontecer alguma coisa com ela. Então, ela se coloca em risco, né? Ela faz coisas imprudentes, ou ela pode começar a provocar situações para que a vida dela seja ceifada de uma outra forma, não por ela mesma, mas por outro meio, né? sem Então, ela dúvida. pode começar a colocar em risco por isso também. Ficar atento. Às vezes a gente fala assim, ah, essa pessoa é brigona, essa pessoa tá se metendo em confusão. Não era assim. De repente a pessoa começa, né, a ficar dessa forma. Será que não pode ser algo nesse contexto? Com certeza, Né? com certeza. Uma pessoa, por exemplo, que... A mudança extrema de humor, claro, É. né? Isso é um clássico. Uhum. Então, a pessoa, ela tem uma mudança rápida de humor. A pessoa tá muito deprimida e, de repente, ela fica bem do nada. Tá deprimida, falando que quer Uhum. acabar com a própria vida, se sentindo ali, um sentimento de inutilidade, sem propósito. De repente, a pessoa melhora. Esse é um ponto super importante de atenção. Por quê? Porque geralmente quando a pessoa está muito deprimida e de repente do nada ela melhora, pode ser um sinal de que ela já tomou a decisão de querer acabar com a própria vida. Então ela sente um alívio, então ela fica bem, ela fala: "Bom, já sei o que eu vou fazer, como eu vou fazer", e aí ela fica bem, porque ela acha que resolveu o problema, Fez uma resolução, né? Ela né? tomou Chegou uma num resolução. tomou uma resolução. E aí ela pode ir para uma outra questão, né, para um outro passo, começar, por exemplo, a distribuir coisas, a se Bens, despedir das né? pessoas. Então ela vai se despede dos amigos, começa a dar direcionamento sobre o que fazer com os bens, por exemplo. Do nada, normal isso? Com certeza não, É de um dia né? para o outro De um isso, dia né? para o outro, isso não é muito comum, né? A mudança no padrão de sono também, então dormir demais ou dormir de menos pode ser um indicativo. Diminuição, aí a gente está falando de adolescentes, então diminuição, por exemplo, do desempenho escolar é um outro sinal, ou diminuição na produtividade do No trabalho. trabalho. A pessoa muitas vezes está ali por falta de interesse ou mesmo por de concentração, porque ela está ali perdida nos pensamentos e na própria dor dela, Uhum, né? uhum. Então, esses são alguns sinais que a gente acha importante deixar aqui para vocês. Porém, gente, de novo, vou repetir, vou reforçar isso para que as pessoas não saiam por aí achando, meu Deus, alguém aqui da minha família vai fazer tal coisa, ou alguém está a ponto de cometer suicídio. Não é, de maneira isolada.
De novo, a gente está falando de um contexto. Como a Sim. gente falou lá no começo, eu vou repetir. A pessoa ela muda de comportamento bruscamente, ou ela passou por um trauma, ou ela está passando por uma crise, ou ela está passando por uma dificuldade financeira, ou a pessoa tem algum transtorno mental mais severo, ou a pessoa tem um problema com abuso de substância. Então, é um conjunto. Existem várias coisas que podem ser indicativos. Beleza? E agora, vamos aqui, né, para nossa finalização do episódio. Eu vou falar um pouquinho agora para vocês sobre a importância da intervenção. Então, o que você pode fazer para ajudar? Então, uma das primeiras coisas é o que a gente falou sobre o seriado, né? A questão de falar abertamente sobre o tema. Então, perguntar diretamente para a pessoa, né? Se a pessoa tem essa intenção, você está pensando nisso? Você tem realmente a intenção de tirar a sua própria vida? Porque isso não tem a ver com plantar ideia, mas você abrindo essa possibilidade, pode ser que a pessoa fale para você. E até ela se ouça, né, ao falar para você e vocês criem juntos, né, que é o que a gente falou, né, criar junto uma alternativa melhor, Exato. né? Então, falar abertamente não tem problema nenhum. Claro que se você não se sente em condição para fazer isso, procurar, de repente, um profissional de saúde com o qual essa pessoa possa falar abertamente sobre o tema, seja um psicólogo, seja um psiquiatra. Ofereça o seu apoio, ou seja, ouça essa pessoa sem julgamento. Sem aquelas frases do tipo, mas a sua vida é tão boa, por que que você está Você pensando tem nisso? tudo, né? Exatamente. Você tem uma família maravilhosa, mas você está sendo ingrato com a sua vida. Gente, é para ouvir sem julgar. Ou aquela parte religiosa que pega muito, né? Também. Isso é um castigo para você, né? Usar essas coisas que deixam a pessoa até mais culpada, né? E a culpa nesse momento não vai ajudar em nada. Ela pode até agravar a situação, Exatamente, né? exatamente. Então, mostre apoio, ouça sem julgar. Essa é uma coisa importante. Uma outra questão também é, como eu já falei, procurar um profissional de saúde mental, obviamente, né? Isso é primordial, um psicólogo, um psiquiatra. E remover objetos letais. Porque se você sabe que tem uma pessoa que tem essa tendência, vamos chamar assim, essa ideação, vamos chamar, não é nem tendência, é uma ideação suicida, tirar arma de fogo, objetos cortantes, medicamentos que podem ali facilitar o ato. Então, é importante tirar isso do alcance dessas pessoas. Mantenha contato constante. O que isso quer dizer? Geralmente, pode acontecer, por exemplo, eu já vi isso acontecer na vida real, a pessoa ligar para alguém e falar que está a ponto de tirar a própria vida. Então, se a pessoa te liga, o que você faz? Você mantém ela no telefone, em contato constante e acionar os serviços de saúde para que essa pessoa seja auxiliada. Não vai simplesmente desligar o telefone, tentar manter contato ali. Chamar alguém que possa, né, além Que do seja mais que esteja mais próximo na próximo hora, para ir sim. até lá, né, o serviço de saúde, um familiar. Então, tentar manter um contato ali para que a pessoa, você consiga segurar a pessoa o máximo possível ali, né? E se você aí do outro lado, né, conhece alguém que está se isolando, que está falando sobre sentir-se sem esperança ou exibindo um comportamento autodestrutivo, tá na hora de agir, né, gente? Oferece apoio, ouve sem julgar e encoraja essa pessoa a buscar ajuda profissional, tá certo? O que mais? Uma coisa importante que eu esqueci de falar, que tá aqui no roteiro, gente, eu tô dando uma colada aqui, porque é tanta coisa pra gente falar, né? Eu vou falar de uma coisa bacana pensando nas empresas. E aí, aproveitando para fazer aqui, né, O merchan. um merchan básico. Nós aqui, tanto eu quanto a Tina, nós estamos aí nesse mês de setembro fazendo palestras em empresas sobre o Setembro Amarelo. Então, se você tem uma empresa, uma equipe de funcionários ou na sua empresa, se você quiser nos indicar, nós estamos à disposição aí para falar sobre o tema, né? E se de repente aí na sua empresa, né, de repente não tem condição de levar um profissional de fora, né, para o pessoal que é de RH, pensar, por exemplo, em fazer ações no mês de setembro, usando, por exemplo, o próprio seriado. Fazer ali um bate-papo, uma roda de conversa, trazer cenas do episódio para discussão, são ações legais.
Nas comunidades também, né? A Isso é gente bacana. pensar ali em fazer um trabalho de realmente falar sobre saúde mental. São dicas práticas, são ações práticas que a gente pode fazer no dia a dia, E né? é bem interessante, né, que é esse período que a gente está fazendo essas palestras, né, que tem todo esse trabalho que a gente está fazendo dentro das empresas, né, das organizações, a gente vem reparando muito que o índice de faltas, né, dos funcionários, né, tem muito a ver também não só com uma saúde propriamente física que acontece, mas muito com saúde mental. Então tem a parte do burnout, né, do burnout que a gente vem já falando muito, tem até um episódio falando disso, né? Então a gente vem notando algumas coisas, né, Thaís, que realmente está tendo um índice muito grande dentro das empresas. Pensa que hoje a gente está tendo muita cobrança, né? As informações chegam muito rápido, as pessoas realmente têm o maior número de ansiosos hoje, né? O mundo é ansioso, Sim. né? Pessoas com depressão que às vezes nem estão percebendo, né? Chegam a Uhum. um nível que é o que a gente fala, às vezes as pessoas estão irritadíssimas e estão achando que são apenas bravas, cansadas e etc. Não, isso também é uma característica, um sinal bem claro de até o início de depressão. E a pessoa não perceber, né? Então, o Sim. quanto essas palestras alertam, né? Para que Pro cuidado para a para o saúde cuidado da mental, saúde mental né? no geral e o quanto isso contribui para a empresa, né? Diminuindo o número Exatamente. de faltas, uma equipe muito mais saudável psicicamente, né? Para trabalhar, para conseguir realmente desenvolver suas funções dentro da empresa de uma forma saudável, que é Sim. possível. Até porque as pessoas passam muito tempo na empresa. A maior parte, né? 8 horas no mínimo, vamos pensar isso. Exatamente. E mostra também o quanto você, enquanto empresa, se preocupa com a saúde mental dos seus funcionários, de você se importa com as pessoas, porque é isso, eu acho que as pessoas se sentem às vezes cada vez mais sozinhas, mais voltadas para o seu próprio mundo, isoladas, achando que ninguém se importa. E sim, a empresa se importa, existem profissionais de saúde que se importam, e as pessoas querem o quê? Elas querem ser acolhidas, querem saber que existe alguém ali para elas. E a empresa pode fazer esse papel. Então, vocês, empresários, por favor, né, fiquem de olho e façam ações de conscientização sobre o Setembro Amarelo, porque é super importante. Não só em setembro, eu acho que isso é um trabalho que deve acontecer o ano todo, o tempo todo. As pessoas estão ali, ela é um capital humano. Ele produz, ele gera receita para a empresa. Então, é um investimento super importante. Outra coisa importante que a gente vai colocar aqui, né, para quem não sabe, a gente vai deixar o número aqui na tela. Aqui na tela vai aparecer para vocês o número do CVV, que é o 188, no qual você tem um atendimento gratuito e sigiloso, no qual você pode ligar para falar sobre questões emocionais. Esse é um outro canal super importante. Vou falar para vocês agora, gente, de algumas perguntas básicas que as pessoas sempre fazem, né? Ah, mas se a pessoa estiver em crise, o que eu faço? Se alguém me liga falando, né, que tá pensando em se matar, qual que é a ação que eu tenho que ter? Bom, gente, o principal é você estar ali aberto para ouvir, acolher sem nenhum julgamento. Esse é o principal. A pessoa está em crise, ouça, não queira ali dar lição de moral. É isso que eu quero dizer. Ouça o que essa pessoa tem a dizer. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Acolher de fato. E, claro, como eu disse, né, no caso de uma pessoa em crise, você tem que acionar alguém que esteja perto ou um serviço de saúde, tá? E aí, pensando na psicoterapia, o que a psicoterapia pode fazer nesses casos? O que você acha, Tina? Será que o psicólogo é um profissional adequado para isso? Muito, né? Eu acho que assim, Por isso que a gente fala do vínculo terapêutico, né, Thaís? Eu acho que tem Uhum, que ter essa parte onde você tem. O paciente sente a confiança no profissional, por isso que é muito importante você estar com um profissional que você confia, que você gerou uma conexão. Isso é fato. Eu acho que eu sempre falo que eu gosto antes de começar uma sessão, a gente sempre faz essa triagem, né? A gente tem uhum, isso para ver se tem uma conexão, né, de paciente com o profissional. Na primeira sessão, você já consegue notar, me sentir confortável com essa pessoa, conseguir me abrir, conseguir me falar. Então, eu acho que isso é importante, né? Então, o profissional, ele não vai te julgar, né? Essa é a ideia principal, né? Ele vai ter realmente aquela escuta ativa plena em você,
né? E vai saber usar as ferramentas e te auxiliar também a usar as ferramentas corretas para você administrar esse período de angústia que você está. Então, assim, recomendo muito. E, principalmente, acolher, né? Porque, às vezes, a pessoa, no momento, ela precisa só ser ouvida e acolhida, né? No momento inicial, muitas vezes, não é escutar, porque às vezes ela não está nem em condições de assimilar muita coisa, Sim, né? Ela está no verdade. estado emocional tão ativado, né? Com uma ansiedade tão elevada, que ela não tem condições de assimilar muita informação. Mas um acolhimento e se sentir protegida, ouvida ali naquele momento, né? O setting terapêutico, ele vai oferecer isso. Sem sombra de dúvidas. E é isso que você falou, né, Tina? A pessoa, quando ela chega no consultório, ela geralmente tá com o copo cheio. Então, ela só quer falar. Ela só quer colocar para fora tudo aquilo que ela está sentindo. Ela quer esvaziar o copo, né? E nós, enquanto profissionais, somos preparados para isso. É um espaço seguro, né? Sim. O consultório, a terapia em si, o consultório em si, o set, ele é um espaço seguro para que você fale das suas emoções e para que nós possamos auxiliá-los ali com ferramentas e estratégias de enfrentamento para lidar com essas emoções. Então, sim, a terapia é primordial, como a gente sempre fala. Eu acho que é uma coisa muito importante, né, que a gente aprende junto no setting terapêutico, né, com o paciente e nós com ele e vice-versa, é a validar os sentimentos, né? O sentimento é uma coisa que a gente não consegue tocar, né? Não Uhum. tem um formato. E lá no setting a gente consegue validar esses sentimentos, esses afetos. Isso é tão importante, né? Às vezes a pessoa conseguir perceber o que ela está sentindo, né? Ela pode começar ali naquele momento a criar recursos mais saudáveis para lidar com seus medos, com as suas inseguranças, né? E na vida no dia a dia, né? Às vezes com amigos, não estou falando que não tem que ter uma rede de apoio, tem, isso tem, mas às vezes as pessoas, né, no dia a dia, elas não estão preparadas para lidar nem com os sentimentos delas, né? Quanto mais com dos outros. Então aí vem realmente uma busca profissional para isso, que é importante. Né? Uma coisa não anula a outra. Você ter boa amizade, né? Boas amizades, uma rede de apoio, não anula ter um profissional. E você estar com um profissional também não anula você ter que ter uma rede de apoio em casa, com amigos, no trabalho, que seja também positiva e que você possa contar. Sem sombra de dúvidas. Né? Perfeito. Muito bem, gente. Então, nós vamos, né, aqui encerrando o nosso episódio de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, algo que a gente não tenha falado, deixem aqui nos comentários, que a gente vai responder o mais rápido possível. Podem nos seguir lá no Instagram, no @terapia, etc e tal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com pessoas que você acha que vai contribuir, que vai ajudar a falar sobre o tema. Nós, no início do episódio, eu comentei sobre o episódio do ano passado, falando sobre o Setembro Amarelo, que foi a entrevista com a Fabiana. Para quem não viu, volta lá nos vídeos, assistam esse episódio. Lá a gente explica, inclusive, porque a gente não falou aqui, porque a gente já tinha falado sobre, né? Falando sobre o que é o Setembro Amarelo, por que esse nome. Então a gente dá todo o contexto histórico, mas a gente não ia repetir aqui novamente. Então volta lá se você quer saber sobre isso. E por favor, gente, cuidem-se, se precisarem de alguma coisa, nos chamem aqui. Obrigada por mais esse episódio. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo.